Fala, meus queridos, tô de volta. Fundos imobiliários, um dos principais tipos de investimento dos brasileiros. Você sabe quais são os fundos imobiliários mais indicados pelos principais bancos e corretoras para se investir? Não? Então, vem comigo. Cara, quem não ficou maluco em 2020 provavelmente não vai ficar mais, porque foi crise política, crise sanitária, uma das maiores crises econômicas da história do mundo. Muita coisa que a gente achava que era de um jeito, a gente começou a perceber que era de outro. A gente teve que aprender a exercer muita humildade em todas as áreas da nossa vida, principalmente em investimentos. Muita gente que tinha muito dinheiro acabou perdendo e tendo que recuperar esse dinheiro, e muita coisa que a gente achava que era de um jeito está mudando de outro. Então, nesse vídeo, eu vou trazer para você a opinião, a recomendação de 8 grandes bancos e corretoras do Brasil sobre quais são os melhores fundos imobiliários para você investir no final da pandemia. Eu peguei aqui recomendação da Rico, da XP Investimentos, do Banco Safra, do Banco BTG Pactual, Banco do Brasil, Santander, Itaú e da Necton. Aqui você vai pegar o compilado de todas as informações e entender um pouco quais são os melhores fundos imobiliários para você investir. De novo, aqui eu não estou falando invista nesses fundos imobiliários. Eu estou passando para você quais são as recomendações de grandes bancos para que você consiga estudar por você mesmo, entender se faz sentido colocar esse tipo de investimento na sua carteira. Se você ainda não sabe como analisar um fundo imobiliário, eu vou colocar um vídeo ali nos comentários explicando como analisar, quais são os pontos que é legal você analisar para decidir sobre escolher um fundo imobiliário ou não, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar para você os 4 principais tipos de fundos imobiliários e qual é o fundo imobiliário mais recomendado em cada um desses tipos. E fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar um bônus de 3 novos fundos imobiliários que também são altamente recomendados por bancos e corretoras, que você também pode colocar na sua carteira, beleza? Então, bora nessa! Cara, antes de começar a festa, não esquece de dar o like ali embaixo, se inscrever no canal. E o primeiro fundo de investimento, o primeiro fundo imobiliário que eu vou falar aqui, são os tipos de fundo imobiliário de lajes corporativas. O nome é meio dificinho, mas são basicamente prédios que são alugados para grandes empresas utilizarem como escritórios. Então, o que aconteceu lá no começo da pandemia? Todo mundo ficou com muito medo que todo mundo ia mudar 100% para home office e todo mundo vendeu esse tipo de investimento, ele caiu, o valor dele caiu e ele foi recuperando ao longo do tempo. Por que ele foi recuperando? Porque apesar de ter sido percebido que o home office foi acelerado, muitas empresas que nunca faziam começaram a fazer aos poucos, as grandes empresas, muitas delas ainda não tinham estrutura, não tinham interesse em mudar 100% para home office. Então, esses grandes edifícios, principalmente nas áreas mais nobres de grandes metrópoles, não ficaram sem inquilinos. E os fundos imobiliários de lajes corporativas, eles são dos menos recomendados dos 4 que eu vou falar aqui, exatamente porque o futuro é muito incerto. A gente não sabe se realmente as empresas daqui a 5 anos vão mudar 100% para home office, ou se não. Então é um que tem um risco, mas como tem um risco, ele tem uma possibilidade de retorno maior, caso ainda as grandes empresas continuem nos edifícios, nas áreas nobres, que é o que se imagina pelo menos no curto prazo, aí nos próximos 2, 3 anos. Beleza? Eu vou falar aqui do fundo imobiliário que chama CSG Real Estate. Ele tem 22 edifícios em áreas nobres da cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, tem também nos estados do Paraná, no estado do Rio Grande do Sul, então ele é bastante diversificado, ele tem diversos empreendimentos aí. E quando você compra uma cota dele, uma parcela desse fundo imobiliário, você ganha também um aluguel, você ganha uma porcentagem do aluguel que esses inquilinos pagam. Então, qual é a situação desse fundo imobiliário? Ele, como eu falei, ele é um tipo laje corporativa, ele paga hoje um dividend yield. Dividend yield é uma outra palavra difícil de investimento, mas o que ela quer dizer é qual é a porcentagem dos aluguéis que ele paga. Então, ele paga 0,43%. Se você investir R$100 nele, você vai ganhar algo em torno de 43 centavos por mês. Se você investir R$1.000, você vai ganhar algo em torno de R$4,30 por mês de aluguel e já isento de imposto de renda aí. Então é uma renda passiva a mais que entra, além quando você compra ele, sei lá, por R$100, o mês que vem pode estar valendo 105, ele vai valorizando conforme mais pessoas querem comprar ou menos pessoas querem comprar. Vai variar de acordo com o mercado. Beleza?
Então, dividend yield de 0,43%. A taxa de administração que ele cobra é 1% ao ano, é automaticamente debitado do valor que você colocar ali. Ele tem 22 ativos, como eu falei. A vacância que ele tem hoje é algo em torno aí de 26,51%. Quer dizer que um quarto de todos os escritórios que ele aluga estão vagos. E o código dele é o HGRE11. Como eu falei, ele tem prédios aí em diversos estados. Hoje, alguns prédios notáveis que ele tem são na zona norte de São Paulo, então na Avenida Paulista. Ele tem também alguns prédios na Faria Lima. Ele também tem edifícios empresariais em Atibaia, em Curitiba, em Porto Alegre e também no Rio de Janeiro. Cara, o segundo tipo de fundo imobiliário que eu vou falar aqui são os fundos imobiliários de shoppings, que juntamente com os de laje corporativa sofreram muito com o começo da pandemia, porque ninguém ia nos shoppings. Então, se ninguém ia nos shoppings, as pessoas que investiam nesses fundos imobiliários pensaram, bom, os lojistas não vão ganhar, não vão vender, se não vão vender, eles não vão pagar os aluguéis. E foi basicamente o que aconteceu. Então, muita gente com medo vendeu esse tipo de investimento lá no começo da pandemia. Aos poucos, ele vem se recuperando e conforme a pandemia vai se estabilizando, mais pessoas vão indo nos shoppings e eles vão pagando cada vez aluguéis maiores. Então, eles vêm se recuperando bastante, até mais do que os de laje corporativa. Então, esse é um tipo de fundo imobiliário que é recomendado também pelos grandes bancos e corretoras. De novo, tem um risco aqui, porque basicamente a gente não consegue prever o futuro, mas ele é um pouco menos arriscado daqueles de laje corporativa. Lembrando que os dois são indicados pelos grandes bancos e corretoras. Eu vou falar aqui de um fundo imobiliário que chama XP Malls. Ele tem aí diversos ativos, ele tem 13 shoppings em diversos estados, a grande parte deles em São Paulo também. E ele hoje paga um dividend yield de algo em torno de 0,23%. No passado ele pagava aí algo em torno de 0,5%. A taxa de administração dele gira em torno aí algo de 0,75% por ano. A vacância física dele está algo em torno de 4,8%. Então ele tem 13 shoppings nos estados do Amazonas, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. Ele tem alguns shoppings importantes, como o Shopping Cidade de São Paulo, em São Paulo. Tem o Shopping Downtown, no Rio de Janeiro. Tem o Shopping Cidade Jardim e o Shopping lá em Manaus. Então, grandes shoppings é um fundo imobiliário que é bastante recomendado. E ele é recomendado por 4 das 8 corretoras e bancos analisados aqui. O terceiro tipo de fundo imobiliário que eu vou falar aqui são os fundos de recebíveis, os fundos de papel. E o que é isso? É outro nome difícil. Mas basicamente eles são similares à renda fixa, eles emprestam dinheiro para se construir empreendimentos imobiliários de todos os tipos. Então, eles emprestam dinheiro, recebem um juro sobre isso e eles possibilitam você uma grande diversificação, porque não são focados em uma parte específica do setor imobiliário. Não é só shopping, não é só hospital, eles emprestam para diversos tipos, eles são um pouco mais estáveis também. Então, 5 de 8 dos bancos e corretores analisados indicaram no CSG recebíveis imobiliários. Ele paga hoje um dividend yield de 0,47% ao mês, cobra uma taxa de administração de 0,8%. Não faz sentido falar em número de ativos e também não faz sentido falar em vacância, porque, como eu falei, é um fundo que empresta dinheiro para construir empreendimentos imobiliários. O código dele é HGCR11. Agora vem os queridinhos das bancos e das corretoras para o final da pandemia. São os fundos de logística. O que são os fundos de logística? Fundos de logística, eles investem, eles têm galpões logísticos para as grandes empresas. Então pensa aí, o supermercado Dia, por exemplo, ele precisa de um centro de distribuição para conseguir receber os produtos e enviar para os diversos supermercados, por exemplo, do interior de São Paulo. Então, ou por exemplo, a Via Varejo, que manda produtos nos e-commerces dela, manda produtos para diversas casas em diversas cidades. Então, ela precisa de um centro de distribuição. Esses fundos imobiliários compram e têm galpões logísticos para essas empresas. Por que eles são os queridinhos hoje no final da pandemia e para os próximos anos? Porque as vendas de e-commerce crescem cada vez mais no Brasil. Porque o delivery é uma tendência que está sendo cada vez mais expandida. Hoje você pede tudo no celular, nos apps, então precisa-se investir muito em logística, em centros de distribuição, e por isso eles estão sendo cada vez mais procurados, eles estão sendo cada vez mais valorizados. Então por isso que eles são os queridinhos, todo mundo está indicando investir neles, porque todo mundo está vendo um futuro interessante para esse tipo de investimento. O fundo imobiliário principal que eu vou falar aqui chama-se XP LG11. Ele foi indicado por 6 dos 8 bancos e corretoras que foram analisados.
Ele tem aí 13 ativos imobiliários, ou seja, 13 galpões logísticos em estados diferentes. Ele tem Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, tem diversos estados. Hoje ele está pagando um dividend yield de algo em torno de 0,43%. Tem uma taxa de administração de algo em torno de 0,95%. A vacância física dele é baixa, só 10% dele não está sendo alugado. Quais são alguns ativos que ele tem? Ele tem o centro de distribuição da Panasonic, tem o centro de distribuição do Dia, do supermercado Dia, em diversas cidades do interior de São Paulo. Ele tem o centro de distribuição da Via Varejo e tem o centro de distribuição da Renner também. E como eu prometi, aqui está a tabela dos principais fundos imobiliários mais recomendados por esses 8 bancos e corretoras para o final da pandemia. Além dos que eu falei aqui, tem o VILG11, que é o fundo imobiliário de logística, que ele é recomendado por 5 dos 8 bancos e corretoras analisados. Tem o RBRR11, que ele é recomendado por 3 dos 8 bancos e corretoras. E tem também o fundo imobiliário HSML11, que é o fundo imobiliário de shopping, ele é recomendado por 2 dos 8 bancos e corretoras analisados aqui. Lembre-se de pegar esses códigos, analisar. Coloquei um vídeo aqui embaixo explicando como analisar esses fundos imobiliários. Se você ainda não sabe quais são as vantagens de investir em um fundo imobiliário, eu vou deixar aqui em cima um link para você assistir, entender um pouco mais a fundo sobre quais são as vantagens de investir nesse tipo de investimento. Espero que você tenha gostado do vídeo. O meu nome é Lucas Abruzzese, esse é o Invista-se e até a próxima.